A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. O tema de hoje é alma cebosa. O inimigo de Deus, ele luta incansavelmente para emporcalhar a nossa alma. E por quê? Porque ele sabe que uma alma cebosa não entrará no reino de Deus. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo o discernimento dos espíritos. Precisamos fazer também um exame de consciência. Será que existe o ressentimento na sua alma? O ressentimento descaracteriza a sua alma. Deus é amor. E eu preciso liberar o perdão. Veja como o inimigo de Deus é sutil. Às vezes você não percebe, mas existe em nós a soberba. Às vezes você não percebe, mas a soberba, ela surge e se agiganta dentro de nós. Um outro sentimento que precisa ser renunciado por nós é o orgulho. O orgulho é terrível. Veja, quem é Jesus? A encarnação do amor. Sendo assim, o orgulho impede que a humildade venha existir na sua alma. O orgulho emporcalha a sua alma. Vamos pedir ao Espírito Santo que renove as nossas forças, que mude o nosso jeito de pensar. Nós precisamos buscar conhecer Jesus. Jesus é amor. E se eu, Niomar, sigo esse Jesus que é amor, eu preciso entender a importância de deixar rastros de céu. Você, meu irmão, você, minha irmã, você é chamado para iluminar e não eliminar. Você é chamado para agregar e não desagregar. Se você é missionário, você precisa buscar a sabedoria do alto. Busca a sabedoria terrena. Mas entenda que a sabedoria primordial é a sabedoria proveniente do coração de Deus. E por quê? Porque ela gera na nossa alma entendimento. Dizem os biblistas que as viagens mais profundas em que o apóstolo Paulo fizera foi dentro de si mesmo. Nós precisamos fazer essas viagens para saber se dentro de nós existe a vanglória. Porque veja só, a vanglória, a soberba, todos esses sentimentos emporcalham a nossa alma. Nós precisamos ser humildes. Precisamos entender que a nossa essência é o amor. O ressentimento. Será que existe na sua alma o ressentimento? Se existe, o ressentimento é uma lama que emporcalha a sua alma.
E o Senhor Deus quer renovar o seu eu interior. O seu eu interior não pode ser lixeira do diabo. Gente, um outro problema grave é a fofoca. Meu irmão, minha irmã, troque a fofoca pela a empatia. Às vezes, a vida do outro gera em nossas reuniões de amigos, às vezes de família, gera discussões. Se você age dessa forma, entenda, você está andando na contramão do amor. O amor é libertador. Precisamos entender que nós precisamos olhar para o outro com as lentes da bondade, da misericórdia. A vida do outro não te diz respeito. Se o outro trocou de carro, é preciso você ficar feliz. Eu tenho um amigo que sempre usou iPhone. E certa vez ele me disse que ele tem vergonha de tirar o iPhone dele do bolso. E por quê? Porque às vezes as pessoas olham para o seu celular e ele percebe o jeito da pessoa olhar. Ele percebe que no jeito daquela pessoa olhar está a crítica. Isso é característico de uma alma cebosa. Você precisa se alegrar com o sucesso do outro. E se o outro trocou de celular, não te diz respeito. Se o outro trocou de carro, não te diz respeito. Um tempo atrás, um casal de amigos tiveram a oportunidade de trocar de carro. Esse meu amigo, ele tinha um problema na perna. E o carro dele era antigo, aquele câmbio bem difícil de manusear, gerava dificuldade para ele. Tempo depois, esse casal conseguiu trocar de carro. E quando eu fiquei sabendo, as minhas entranhas vibraram de alegria. E por quê? Porque o meu irmão ia ter condição. E por quê? Porque eu pensei, agora o meu irmão vai dirigir com mais tranquilidade. É assim que nós precisamos agir. Se você ficou sabendo que um determinado irmão buscou um atalho, o que você precisa fazer? Terceirizar a vida do irmão? É óbvio que não. Só uma alma porca age dessa forma. Você precisa orar. Você é chamado a iluminar e não a eliminar. Você é chamado a ser um intercessor e não a ser um desagregador. Você é chamado a ser luz e não trevas. Finalizo esse vídeo com uma frase do grande homem de Deus, São Tomás de Aquino. A frase dele é: quanto mais o homem se distancia de Deus, mais ele se aproxima do seu nada. E é no nada que surge todos esses ressentimentos que eu acabei de constatar. É no nada, é distante de Deus. É quando falta o discernimento que o ser humano ele vai permitindo que esses sentimentos eles venham a surgir.
e se agigantar dentro dele. Ele vai perdendo a visão do céu. E por quê? Porque ele não tem mais experiência de Deus em sua vida. A sua alma, ela está vivendo segundo o mundo. No Evangelho de São João, no capítulo 17, o Senhor Jesus diz assim: vós não sois deste mundo. E que mundo é esse? É o mundo do diabo. É óbvio que se você for ver o contexto, o Senhor Jesus não está falando do mundo criado. É o mundo em que o homem optou pelo mal. Perdeu a sensibilidade. Já não é mais capaz de olhar para o outro com as lentes da misericórdia. Pense nisso e que o Senhor Deus abençoe a todos.